pegando? O Vai. Curico Tinoco. Vamos gravando. Paquete. Já era, hein, Isso. papai? O que é esse cat aí? Esse aqui, ó. Não, vai começar aqui agora. Mano, é cat, o quê, Tá rapaz? gravando? O que é? Tá crente? Preto e branco, preto e branco. Tá crente? Cast. Que crente o Tá quê? ligado, hein? Só bate só aí. Começa, Aí, valeu. Tá crente. Tá da cor da Jamaica aqui, Não, ó. bate logo aí, Começa aí, vai. começa Vai aí, aí. onde é que vai? 1, 2, já foi. Vai Cadê ser o mesmo. gordão? Cadê o gordão? Todo mundo junto tem O 1, gordão 2, aqui, 3. O gordão, o gordão. Não, gordão. É gordão ou é Vai ter de gordão, filho. Gordão tem 3. Opa, desculpa, só 2. gordão? Ih, pastor. Não, pastor é Vai, fortinho. gordão. Vai, 1, 2, 3. Nosso alvo é Cristo. Vai lá. Não, vai. Vai, no 3, vai. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nosso alvo é Cristo. Glória a Continua Deus. gravando agora, nós vai fazer outra parte. Oxi. Pastor Edgar e líder Kleber líder. Ó, a gente vai fazer umas perguntas pra vocês que muita juventude tem desejo, assim, de muitas vezes quer se abrir e não consegue, né? Falei, Daniel. Tentação, véi. Tipo assim, o que vocês podem dizer pra, tipo, um jovem chegar assim, ter a capacidade de se abrir com você, tipo, perguntar, assim, sem vergonha, sem, né? Porque você tem que acolher. Então, sei lá, algum jovem que tá em pecado, Como sabe? Porque assim, como a gente já falou com o pastor Edgar nos episódios anteriores aí, sobre a tentação, como lidar com a tentação, tem jovens aí que não conseguem chegar e se abrir com o líder, com o pastor. O que ele pode estar fazendo para tentar se abrir, ou o que ele pode fazer, como o Dani falou, se movimentar nesse meio? Pode falar, Clebão. Vai falar? Então vai começar comigo, porque Solta a bola. acho que o mais difícil, até o pastor vai concordar, é o jovem chegar no pastor. É. É mais difícil, já, porque acho que o jovem, na hora que olha, fala assim, se eu chegar no pastor, eu vou ser expulso da igreja. É. Quem nunca? Quem nunca? Eu já passei por isso. Eu também já pensei Eu assim, já já. passei por É, isso, pá, sabe? pode Então ter que conversar. Então acho que Depende também muito do pastor, né? Exatamente. Mas eu acho que isso, o jovem hoje tem isso. Tem que ter né? confiança, mano. Sabe? Não, tem a confiança, mas só que é o medo, é o respeito, sabe? Que existe, então Sim. tem esse medo. Muitas vezes esse jovem está na frente de um grupo de louvor, às vezes está à frente de algum trabalho, participando de uma orquestra, tocando numa banda. Então o jovem não quer perder isso, mas É. ele sabe que está errado. Mas até para chegar na liderança também é difícil. Eu vou falar para você, já teve jovens que chegou já para mim e falaram, não chegou a ser um ato, mas chegaram para mim e falaram, sabe? E hoje, graças a Deus, esse jovem está arrebentando na igreja. Glória a Ô, Deus. glória, Glória a Deus, tá arrebentando É na aquilo igreja. que o Daniel falou, assim, que eu achei muito importante. O maior medo é não ser acolhido, né? É. Pelo pastor ou pela Exatamente. liderança. Não acolher É ser ele mal nesse visto. momento de dificuldade, né? Mal Aqui visto. nós estamos juntos. É isso aí, Para mano. abraçar, estender a mão. Não é fácil, não é? E nos episódios anteriores, o que eu disse, que infelizmente alguns cauterizaram a mente. Né? Tem pessoas tendo práticas sexuais fora do casamento e não confessam, não se arrependem e é pecado. E é Sim, pecado, exato, isso fere os princípios da palavra do Senhor, é pecado, tem que confessar, tem que se arrepender e deixar. Mas vai muito também do pastor, um pastor que dá abertura, um pastor que acolhe. Infelizmente tem pastores que a postura muito dura, rígida, a pessoa se fecha mais ainda, né? É verdade. Tem medo, há bloqueios, mas o caminho é esse, é o arrependimento, é pedir perdão, e quanto a nós aqui estamos juntos, para apoiar, para ajudar, para estender a mão, Daquele e jeito. jamais acusar, jamais tratar com indiferença, É. abandonar, se arrepender e deixar. Exatamente. Verdade. Nós estamos Não aqui adianta nada a para pessoa chegar a conversar com a gente e não abandonar É. aquilo que tá Sim, fazendo. verdade. sim. É isso aí. E um assunto que muda um pouco, mas eu acho que algumas pessoas ligam isso um pouco. Um jovem que acabou de sair de um pecado desse, e ele está querendo muito ser batizado com o Espírito Santo. Isso vai afetar alguma coisa dele? Ele está numa fase de que ele está se levantando novamente. É normal a pessoa tá fraca, tá voltando para a igreja, ela não é batizada com o Espírito Santo ainda. Ela vai querer ser batizada com o Espírito Santo,
ser batizado em língua, sentir aquela presença. O pecado, muita gente tem essa dúvida. O pecado que ela cometeu vai interferir nisso? Vai fazer ele deixar de sentir a presença? Sim, interfere, mas quando nós falamos de batismo com o Espírito Santo, é o poder de Deus. Exatamente. É o poder de Deus. É Não maravilhoso. é aquela coisa que ele vai chegar simplesmente hoje a de Santa Bárbara está tendo batismo no Espírito Santo. Já vai ser batizado. Tem muitas pessoas que eu conheço já de maior idade que até hoje não foram batizadas com o Sim. Espírito Santo. Aquela coisa, o Espírito Santo tem a hora, o momento... cada É uma um tem o intimidade, seu- né? É uma Exatamente. oração, um pedido da pessoa pra Deus, né? Igual um culto que o jovem estava cooperando, o pastor na pregação, e com 10 anos esse pastor tinha recebido essa promessa e disse que no aniversário dele ele iria ter esse Foi. batismo com o Espírito Santo. E diz ele que ele chegou no dia do aniversário e falou assim, é hoje, esse é meu presente, esse é meu presente. Mas só que ele não sabia, ele não entendia, sabe, que o momento não era a hora que ele quisesse, não era a hora que ele esperasse. E quando que ele recebeu o batismo do Espírito Santo? Um dia que ele ajoelhou na casa dele, no chão da Pra casa orar pra dele, irmã. junto com a mãe dele, vocês estavam no culto, Sim. e ele foi ali o batismo. Foi, tipo, depois desses Uma 2 coisa que ele anos, não esperava. Não assim, esperava. entendeu? Foi o momento dele com Deus. Exatamente. O pecado nos afasta de Deus. Sim, sim. Fato. É uma objeção, sim, o pecado na questão do batismo com o Espírito Santo. Mas por se tratar do poder de Deus, por exemplo, em 1999, nós estávamos fazendo um culto de ar livre numa cidade, não lembro o nome agora da cidade. Um rapaz não era convertido, todo tatuado, todo cheio de brinco. Ele aceitou Jesus e naquele mesmo momento ele foi batizado com o Espírito Santo. Isso eu Eita. vi. E teve muitas pessoas que devem ter criticado. Num trabalho de ar livre num colégio, numa cidade. Eu presenciei, eu vi esse jovem sendo batizado com o Espírito Santo. Entendeu? Então é isso. O pecado é uma objeção, sim, por batismo com o Espírito Santo. Mas não se explica o poder de Deus, né? É verdade. É possível? É É possível. possível. Opa. Eu tenho 26 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo com 25. Mentira. O louco é? Para vocês terem uma ideia. Algo que eu buscava tanto. E no momento foi aqui, na igreja nossa mesmo, num culto aqui. E não vou citar o nome do pastor, mas um pastor da nossa igreja, Deus usou a vida dele para estar falando comigo. E era um momento que eu estava muito preocupado com tudo. Minha filha estava vindo. E eu perguntava, sabe, questionava, mas por quê? Sabe, e eu buscava isso, mas eu falei, poxa, tantas pessoas, e eu ali, às vezes, como líder, como que eu vou estar falando isso, sabe, também? Mas eu não entendia, sabe, é o momento, é o tempo dele, não o meu tempo, você entendeu? E foi, assim, algo Verdade. sobrenatural, que é algo que eu não... Eu voltei para casa, até minha esposa falou, Kleber, você tá tão diferente, realmente, bater no Espírito Santo é algo... A gente fica flutuando por dias, né? Exatamente. Maravilhoso. Quando aquela presença maravilhosa, a gente fica por dias e dias lembrando aquilo, não é momentâneo, né? Isso. Já fala, nunca vai ser momentâneo a presença de Deus, aquele poder que a gente sente num culto nunca vai ser O momentâneo. culto nunca acaba às 9 É. horas. Não. Como disse o pastor Leandro, a gente vai estar tomando nosso cafezinho, vai estar lá sentindo poder ainda, né? Eu não. Quem é o pastor Lelé. Seu cafezinho, tudo, mas é maravilhoso. Agora outro assunto também, que foi falado na pregação esses dias, que a gente gostou bastante, a gente resolveu trazer, é sobre o chamado. Como que um jovem vai desenvolver o chamado dele, como que ele vai botar em prática o chamado, se é um jovem que tem muita vergonha, um jovem mais preso, um jovem mais assim, poxa, como que eu vou fazer? Ah, mas o seu chamado é tal, como que eu vou fazer, não sei fazer isso? O que ele pode estar fazendo para desenvolver? Tipo, aquele fala também, tipo, que ele ter certeza que, tipo, que é Daquele ele, chamado. que o chamado é pra ele. Como, né? Entender Bem isso. complementado. Glória a Deus. Responde, Clebão. Vai, Clebão. No peito do líder, hein? Tá na ponta da língua, não? É aquela coisa, né? Senhor Deus, eu não tenho palavras para falar, mas filha, simplesmente vai, que as palavras eu te coloco na tua boca. Pronto. Aí, ó. Pronto. Sim, simplesmente é isso, você entendeu?
E a gente não sabe. Ah, Daniel, você aprendeu a tocar guitarra? Do Sim, nada. você tem aula, ele é o Daniel autodidata, ele aprendeu a tocar guitarra, mas Graças a Deus. Deus deu o dom pra ele, sabe? Pra ele aprender Se como- ele não simplesmente, eu sei tocar, você entendeu? A gente simplesmente não sabe. É a mesma coisa quando você vai fazer uma autoescola pra aprender a dirigir. Muitas vezes você já sabe dirigir, mas muitas coisas você aprende ali. Sim. Você entendeu? Então, é aquela coisa, Deus, eu não sei, mas me usa da forma como tu queres. Eu estou aqui. Tipo, você Senhor, recebeu o eis-me aqui. chamado, você tem que trabalhar Em pra ele cima Eu acho acontecer, que em cima dúvidas, dele. pastor, sempre existem. A primeira coisa é ter postura, posicionamento. Porque Se assim, posicionar. vamos observar o libertador de Israel, Moisés. Moisés, o texto, a palavra de Deus diz que era uma pessoa pesada em língua, assassino, e Deus o escolheu. Não é sobre o homem, é sobre Deus. É o que eu costumo dizer. Não existem grandes homens. Existe um Deus grande na vida de pequenos homens. Então, quanto ao chamado, é ter atitude, procurar desenvolver o teu chamado, entender que mesmo com a vergonha, com as limitações, se sentindo incapaz, a pessoa, se ele tiver essa chave, se ele virar essa chave, poxa, não é sobre mim, é sobre Deus. Tudo sobre Sim. ele. É tudo sobre ele. Deus faz isso na vida de muitas pessoas, mas é Deus quem faz. Deus pode, qualquer um de nós aqui, usar para uma grande obra. É. Né? Verdade. Deus usou o Davi, rejeitado ali pelos seus irmãos, se tornou um rei, pecou, falhou, mas se posicionou. É se posicionar e entender que não é sobre a pessoa, é sobre Deus. Sobre se Deus. entregar, né? Vai ter vergonha, vai ter outras objeções, Tem pessoas vergonha, falando, vai ter, como é que fala? Insegurança. Críticas, vão existir várias coisas. Mas na identificação do seu chamado, a partir do momento que você consegue identificar, não é sobre você, é sobre Deus. E É em você. E é aquilo, né? A gente, é como todo mundo sabe, a gente nasce, a gente nunca vai nascer sabendo, né? Sim. A gente começa a buscar, trabalhar em cima disso, ler palavra, seu chamado é na palavra. A pessoa começa a se posicionar, primeiramente, né? E o Começa a Espírito buscar Santo mais. testifica. Ele vai trabalhando ali. E é muito importante a pessoa jejuar, buscar bastante, né? Sim, sempre. E quando Deus pega, né? Orar, jejuar, e Deus faz obras extraordinárias Exatamente, na vida dessas Muito, pessoas. eu vejo muitos evangelistas assim falando que muita gente acha, Deus quer te usar na palavra. Muitas vezes não é só pregando em quatro paredes, em uma igreja ali, uma igreja aqui, mas sim pregar a palavra de Deus na rua e fora, que tem muita gente precisando, morador de rua, gente que está em bares, Não festas, somente na rua, né? Sim, No nosso dia a dia, também, no trabalho, escola, na rua. faculdade, em todos os lugares. É muito importante a gente levar a palavra, não tem limites, né? A gente leva para onde a gente conseguir pregar, a gente leva, né? A gente está levando a palavra. É o que a gente está estudando na escola bíblica, Sim. né, dos jovens, né? Como você ser idêntico a Jesus, né? Ser discípulo de Jesus. Mas como que você quer ser idêntico se você não sabe da palavra? Então, Sendo primeiro, que você não estuda a palavra, sendo que você não busca aquilo. orar. Como que você vai falar para alguém? também Você acho entendeu? muito importante dar o testemunho, né? Se Exatamente, mostrar que você entendeu? é diferente, né? Porque hoje a gente recebe muita crítica e muitas pessoas aí fora, às vezes, leem mais a Bíblia do que nós que estamos É aqui. verdade. É verdade. Isso daí Você a gente... entendeu? Aí chega uma pessoa de fora que está precisando e a gente fala, às vezes a gente fala a palavra errada e a pessoa acaba nos corrigindo. Então você acreditar no seu chamado, que nem o pastor falou, você se posicionar. E você tem que buscar. Se viver pra Aquela isso, né? coisa, Deus vai te dar a capacidade para fazer todas as coisas, mas Deus acho que ele pega e fala assim, né? E aí, o que você está fazendo? Bora, vamos estudar a palavra, ei, vamos acordar de madrugada, ei, vamos dobrar o joelho, vamos orar. Porque não se trata de você já saber, né? Mas assim, você tem uma facilidade a mais de aprender, saber absorver aquilo com mais praticidade e saber aplicar também, né? Se dedicar, né? Se dedicar naquilo que foi chamado, se é na ministração da palavra, leitura, se é para tocar, se dedicar, estudar, né? E hoje nós temos bastante recursos para isso, né? Sim. Estudar,
não somente na questão da musicalidade, mas em muitos cursos, redes sociais, internet. Hoje para viver o chamado, tem muitas ferramentas de apoio. Podcast foi uma ferramenta que Deus Se colocou no baseou nosso pra isso, coração. né? Se baseou muito para isso. Exatamente. Vai levar a palavra, meu. Eu lembro em 1999 e 2000, para tirar uma música, um louvor, era muito difícil. Hoje está tudo lá mastigado. Tá tudo na mão. explicando nota. Fracrube. Mano, esse Flá Cruz, rapaz, esse livro de sair. Não é de Deus, não. E ainda Fracube não é de Deus, não. Tem que tirar tudo no ouvido. E ainda erra a nota. Dedicação, posicionamento, dedicação. Né? Em 1980, Faz 90 tempo. aí, tinha uns podcasts, não? Não tinha. Oxi, como é que tinha, podcast. Tinha nem celular, eu acho. Tinha rádio, só tinha rádio novela nessa época, né? Rádio novela era o que? Novela falava. Era o que era tipo aquela novela, assim, ó. Os caras lêem o papel assim e falam. Entendeu? Mas entendi. Moisés. Mas Deus pode usar qualquer um de nós para a grande obra. É sobre o Senhor. É sobre Ele. Pastor, Posicionamento, reconhecer o chamado, fazer por onde, orando, jejuando, vencendo, lutando a vergonha e tantas outras coisas. E Deus faz a obra, né? No verdade, dia verdade. 23 vai ter o louvor tudo sobre ele. Tudo sobre ele. Tudo sobre ele, entendeu? É tudo Sim. sobre Ele. Tudo sobre ele. É ele, não tem mais o que falar. Sim. Somente ele. Então, pastor, se vira na Bíblia. No meio, assim, gente, ó. Bora, só Deixa Um eu versículo, na hora. agora, sobre os assuntos que a gente falou, um versículo sobre chamada. sobre o chamado. Uai. Oxi, bora. Eu vou lá então. Atos 9:15, o chamado do apóstolo Paulo. Sim. Ó. Olha. Aí você só tem que conferir aí, Gabriel. Você Atos 9:15. Tá conferido, Gabriel? Nosso É. produtor? Pode Pax. Chamado do apóstolo Paulo. Vai, faz agora pro Clebão. E aí, É bom, Clebão? errado. Não, Sobre batismo do Espírito Santo. Se vira na Bíblia. Atos 2, né? Atos 2, Atos top. 2. Não tem o que falar, né? Agora o Dani vai passar pra vocês, vai. Chefe, vou Qual que ele vai lançar um fazer? diferente já. Hã? Burg. O que ele fazia? Zoeira, só bate contra ele. Aí eu vou lançar outro, um versículo sobre dúvida. Ixi, bora. Opa, meu amigo Profeta Elias, primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Ó. Não cocheareis em dois Pensamento. pensamentos. Ou é de Deus ou é de Baal. É. É, pastor Toma. já tirou meu versículo. Vamos mandar no peito do Clebão. Não, e aí, nós estamos pagando o preço. Isso aqui não é ensaiado. É, não. dá, É isso aí. dá o, aqui, ó, tá? Vai lá, gordo. Vai, no peito do Clebão, vai, manda, manda. Peito agora? Vai, no peito, filho. Versículo de tentação. 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 Fácil. Tá com o pastor do lado aí, vai dar mole. Pastor Clebão, Era o Clebão, era o Clebão. Pô, ajudou. Agora tem outro. Um versículo sobre ânimo, então. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só para Josué aí, Mastigou, é? Mas machucou. Você ia falar esse? esforça-te, tenha de bom ânimo. Ó. Bom, pastor, bom, pastor, bom. né? Falando Aí, em... mas fala aí pro podcast aqui, nós estamos no nosso podcast, ninguém aqui tá ensaiado não. Não, chutar ensaiado não, isso aqui é tudo Ó, na hora. vai, Aqui, Que ó. horas são agora? Vê aqui se Não tem é algum. Google também não. Vou ver se tem alguma Bíblia na mesa aqui, filho. Ninguém tá Ó, pegando referência. 10 e 12 da noite. Eita glória. Qual outro? Passou a pagar uma Agora comidinha qual? pra nós. Sobre qual Vamos outro sobre outro assunto. Jovem, sobre jovem. Jovem. É um assunto... Um assunto top. Assunto... top. Melhor assunto do É momento. um assunto que... Cara... Não, mas o que vocês querem saber sobre jovem? Versículos. É, versículos. vocês são Cita os versículos aí, pastor, de jovem. Versículo. Nem sempre a presença de Jesus transforma a vida das pessoas. Jesus teve um encontro com Zaqueu, não precisou ele falar nada. Zaqueu chegou até ele e disse: olha, se eu defraudei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Jesus tem um encontro com o jovem rico. Jesus lançou uma palavra sobre ele, para largar tudo. Jesus falou e ele não largou. É. Então nem sempre a presença de Jesus traz mudanças, porque depende do homem também. Zaqueu não pediu nada. Jesus não pediu nada para Zaqueu. E Zaqueu, com aquela mudança de postura e comportamento, através da presença de Jesus, ele foi lá e reconheceu o teu erro e quis corrigir. O jovem rico, falando de jovem, Jesus lançou uma palavra e ele não mudou.
Tem outra sobre jovem aqui também. Solta. É Salmo que- 119, verso 11, verso 9. Pastor, bem vindo, bem vindo, bem vindo. Rapaz, Como Tá mandando, tá governará o mandando. jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. Tem um lá que eu não sei qual que é, né? Eu não sei, mas é. tem que saber. Jovens correrão, não se fatigarão, alguma coisa assim. Opa, Oxe, qual que é? Isaías 43, 13. verso 39. Porque Opa. dizes, ó Jacó, e tu reclama, Israel, dizendo: o Senhor passa de longe, não sabes que o Deus Todo-Poderoso não cansa e nem se fadiga? Os jovens certamente se fatigarão, mas os que esperam no Senhor renovarão as Suas forças. Toma. Subirão com asas como de água, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Eita. Ai, ei. É, manta não é. Agora para o ó, Aqui tem pastor. tem pastor, filho. Respeita. Até agora tá fácil. Pastor é- Ó, pra- Santa Bárbara. Agora eu vou criar uma situação, pra não ficar tão fácil criando a situação. Essa vai pro Kleber. O Kleber Ixi, Kleber já vai recebendo já. Versículo. Kleber. Não, também. É bom você pregar em cima desse versículo. Ixi, Clebão já É, já um ministra. jovem que está passando por uma tempestade, por uma dificuldade muito grande. E ali no momento vai vir pensamento de fraqueza, vai ficar desanimado, vai ficar. Muitas vezes pensa até em muitas coisas bem, sabe, obscuras assim. Eu não vou falar esse assunto porque vai pro YouTube, então eles cortam, né? Ah, é? Sim. O YouTube E priva muita o coisa. jovem tá ali muito desanimado, procurando força, tá querendo se desviar, se desligar da presença de Deus. O que que você falaria para ele? Você pregaria qual versículo dentro de qual palavra ali? No livro de Mateus a gente fala sobre os 2 alicerces. Né? Ó, já Eu veio. posso falar sobre o meu casamento. Vamos lá, começar no meu casamento. Foi muito difícil. E ali sobre os 2 alicerces fala sobre aquele que edificou sua casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. E o jovem, às vezes, ele está muito desanimado. E a gente pega e pergunta para ele, mas onde está edificada a sua casa? Porque se a sua casa está edificada sobre a rocha, o que é o desânimo para poder te fazer desabalar? Entendeu? O que é o desânimo? Nada vai fazer abalar. Então eu falo para o jovem, edifique a sua casa sobre a rocha, porque sobre a areia tudo vai ser mais difícil. Vai cair, vai vir a tempestade, vai te abalar, vai vir ali os momentos difíceis na família, as situações complicadas que a vida traz pra gente, os momentos difíceis no serviço, às vezes no desemprego, às vezes não conseguiu aquela vaga na faculdade, não conseguiu aquilo que queria. Mas por quê? Sua casa está edificada sobre onde? Sobre a areia ou sobre a rocha? É. Edifique, jovem, sua casa sempre sobre a rocha. Pode vir o vento, pode vir a tempestade, nada vai te abalar. E eu falo, edifiquei a minha casa sobre a rocha. Passei por momentos difíceis, veio a tempestade e não caí. Minha família não caiu. Hoje estamos aqui, pois estamos edificados sobre a rocha. Glória a Deus. Olha, tem liderança também, viu? Tem Nós tem pastor, líder, né? Nós liderança. tem líder, né? Outra coisa é as pessoas desanimadas, né? Entender, eu acho que muitas vezes essas pessoas não conseguem compreender o amor de Deus. Né? Um amor imensurável, um amor... Alguns perguntam, o que é isso, pastor? Sine qua non. Que é isso, pastor? Ah, não. O que é isso, pastor? É isso aí, essencial, imprescindível para as nossas Inesquecível. vidas. Muitas vezes, pessoal, as pessoas não conseguem entender e enxergar, não conseguem ter a visão correta do amor de Deus. Porque se as pessoas conseguirem, mesmo desanimadas, mesmo fracas, elas conseguiriam dar uma oportunidade para si mesmas. Muitas pessoas fracas, caídas e prostradas porque ainda não conseguiram enxergar o amor de Deus. Eita. Eu penso assim. É, alguma coisa que o Kleber Pra falou. vocês aí, a gente tá aqui, mas a gente também quer saber deles, né? Pera aí, minha mãe tá me chamando ali. Não, Melhor relaxa, ir embora a já. gente não vai... A gente... Quando vocês falaram pra gente sobre a questão... Foi bom, falaram com a Tati também. Vamos estar criando o podcast, o pastor super apoiou a gente. Foi um dos a gente primeiros, lembra foi um dos disso. que apoiou muito E mesmo. A Real. gente sabe que não é um trabalho fácil, né, pastor? Não é um trabalho fácil, porque... Nem o ministério exercido na igreja. Tá vergonha, mano. como a gente acabou de falar, né? Sobre o chamado, né? Sobre o chamado. E o podcast está sendo utilizado para alcançar muitas pessoas. E eu falo, eu estou como liderança dos jovens aqui.
E eu recebo muitas pessoas falando, Clebão, e o podcast? Cadê, Clebão? Clebão, quero ser chamado, Clebão. Ei, Clebão, quero Aguarde, você participar. vai ser chamado, viu? Lucas. Guarda tá? aí. Já tô falando aqui já. Ó. De novo, ó, Lucas. Ó, Lucas. Cadê Lucas do Trujillo aí, ó. Ó, editor, você foca em nós aqui, ó, vira lá. Lucas do pastor Danielzinho. Lucas, você vai vai ser vir. chamado, viu? Brasa Viva. Ô, Glória. Prepara já. O nosso Exatamente. pregador também que vai vir no nosso culto aí, ô, Glória aí, tá Vai vendo? gravar com ele também. A gente vai ser Manuel, chamado, viu? Já prepara. prepara a Deus Bíblia. conosco. Tio Ed é o Tio Ed é o né? próximo Ed, também. próximo. Mas o que vocês estão fazendo para realmente manter o alvo em Cristo? Porque a gente sabe que não é fácil manter um trabalho como esse. É. A gente sabe que tem as dificuldades, tem as limitações, às vezes os horários não batem, e às vezes, pô, essa semana eu não consegui, vou desanimar, a gente sabe que ficou algumas semanas parados, aí a gente entende que trabalhos na igreja, para não poder atrapalhar, mas vocês, como que vocês estão realmente mantendo o alvo em Cristo? Porque o tema o tema do podcast foram eles que trouxeram, né? Não só alvo em Cristo, mas como que vocês têm mantido Foi realmente os o alvo dois, em né? Cristo? Exatamente, Conversando. exatamente. Sabe, isso que Os isso que idealizadores. a gente fica até grato, né, gratificante, Sim. porque às vezes a pessoa fala assim, mas a liderança tem que dar nome, não. a liderança tem que fazer, não, pastor, como que o senhor acha? Não, acho que a liderança são as pessoas que ensinam eles ao caminho que deve ir. Eles vão dando as ideias, vão trabalhando, às vezes, opa, tá errado, vamos chegar aí, vamos fazer assim, diferente, mas e aí? Nosso alvo é Cristo. E para vocês, como que vocês estão mantendo o alvo em Cristo? Antes de vocês responderem, nosso guitarrista oficial da igreja, Exatamente. O dono do solo. violinista. Violonista. Puxa violão. ou violonista? Violonista. Violão, violino, Violonista. O pastor tá sabido. Não, tamo junto. Músicos oficiais da igreja, Graças a Deus. ajuda todos os departamentos da Não tem o que igreja. falar, não tem o que E falar. tiveram essa ideia excelente, essa ideia brilhante de criarem um podcast do departamento de jovens da igreja. Glória a Deus. Aleluia. É benção de Deus. É... Violonista. Violonista. Tenta de novo. Lolo. Violonista. Mas você é violinista. Ele Também. é violinista. Graças Não, a Deus. ele é guitarrista, violonista, baixista, baterista, trompetista, De nada. Youtuber. YouTube. Estou... E a cheirosa? Deus sai da vida da igreja. Gente, Ô, né? me segue lá no Instagram. Chamado. Mas e aí? Nosso alvo é Cristo para vocês. Tudo, vou contar desde o começo, assim, vou tentar resumir. Veio de uma fase que eu tava muito, sabe, firme na presença. O Dani também estava acompanhando, o Joezinho. Mas aí, Os músicos, sim, Nossa, graças a Deus. Pode ter certeza. É uma fase que eu tava comentando entre eles, a gente tava se conversando, que era uma fase, tipo, que Deus ia fazendo grandes coisas no meio dos jovens, tudo, nas nossas vidas até. E fazia uns 2 dias que Deus colocava no meu coração, eu cheguei até a sonhar. Minha mãe fala que normalmente não é sonho, às vezes é uma visão daquilo que Deus quer fazer. E colocava no meu coração, eu sonhava com um podcast, tipo isso aqui, que tá acontecendo, realmente igual. E eu falava, de começo eu pensei, uns 3 dias, eu pensei, é coisa da minha cabeça, é vontade minha, né? Coisas do ser humano mesmo. Aí depois, no 4º dia, eu tava voltando do serviço, aquilo veio tão forte no meu coração, esse desejo, essa ideia, colocando no meu coração, eu falei, não, vou ter que falar. Não é possível, eu já tinha orado na noite passada, que se eu sentisse mais uma vez de falar sobre o podcast, eu ia procurar a liderança, o pastor, e foi aí que eu já liguei pro Dani. Liguei pro Daniel, fui lá na casa dele, e na hora ele já abraçou a ideia, gostou pra caramba, ele já começou a implementar ideias, a gente começou a conversar, vamos passar pra liderança. Primeiramente eu passei pro Kleber, pra Tati, eles já se conversaram entre si, super apoiaram, o que eles achavam. E foi uma ideia assim que de momento eu não achei que ia ter tanto acolhimento. Daí foi realmente, Deus confirmou que era da vontade dele. E depois daí a gente já começou a colocar em prática. Aí Daniel deu ideia dali, o Gabriel também, nosso produtor que tá ali atrás. Gabrielzão. E... Top. Cenário. Mansandra, nossa, Deus abençoe. Sueli, Nossa, muita Sueli, gente nossa, envolvida. Ajudou Pessoas muito, envolvidas, todo esse pessoas cenário. envolvidas. Nossa, Deus abençoe todo mundo. Líder do departamento infantil, decoradora da igreja.
Isso aí não tem Trabalho. como. Quem faz as edições? É o Danizel, né? Eu E também. aí, Daniel, como que tá sendo? Só dor de cabeça. Mas assim, o maior foi desafio. De lá pra cá foi um desafio, né, Dani? Desânimo, eu já cheguei, procurei ele, Nossa, procura. A gente desanima, compartilha não é muito fácil. isso. Desanima. Sempre com apoio, né? Sempre do com Cléber, apoio. da nossa, Karina, do Hélio, da A gente sempre caminhar junto, velho. velho. Teve um momento de eu desanimar bastante. Verdade. Dani me animou. Conversei com o Hélio, Tati, Kleber. E veio o ânimo de novo. Aconteceu muitas dificuldades. Quebrou a mesa no dia do nosso culto, que a gente, a gente anunciou. Né? Ministério é assim Sim, mesmo. a gente estava para gravar, a gente anunciou o podcast no nosso culto dia 30. Isso. E a mesa caiu. A mesa, assim que a gente anunciou, a mesa A mesa desmontou, caiu. Ah, verdade, eu vi. Uma Você coisa que foi ninguém semana passada, sabe. então. Não, foi no dia Não. 30. No dia 30. Semana dia passada 30. aconteceu de novo que a gente ia gravar. Verdade. Quando a gente Agora anunciou no culto dia 30 o podcast. Ah, Enquanto a gente tava anunciando, a mesa aqui caiu. Aí veio uns irmãos aqui, viram, tombou a mesa. Quebrou as pernas, tudo. Deu um prejuízinho assim. Mas, ó, Conse- convidado conse- novamente. Não tiver a Vou falar faca aqui, ó. Bonita. E depois disso, aconteceu algumas dificuldades novamente. Falta de horário que o Kleber falou. É. Não batia horário. O Daniel, muito corrido com a arte da igreja também, que ele faz juntamente com o pastor. Ensaio. Teve muitas coisas que não bateram, mas a gente sempre orando, jejuando, buscando também. Quando a gente via que estava muito difícil, a gente falava, Daniel, a gente tem que buscar mais, vou morar aqui, o inimigo tá trabalhando pra gente não conseguir gravar. Aí foi até que então, umas últimas semanas, foi muito difícil a gente conseguir um tempo para gravação. E foi aí que o Daniel falou, vamos orar, já vamos buscar. Vai dar certo, mano. uma dica aí de podcast com as lideranças da igreja. Exatamente. Tá lá na- Chamar os líderes, Chamar os entrevistar. Temos aqui círculo de oração, varões, jovens, Adolescentes, crianças, Coreografia. missões, Missões e escola também tem bíblica a dominical Nossa, e que recepção. coisa. recepção. Exatamente. Com cada líder, hein? Vai Oxi. ficar legal. E Vai Gabriel, ficar chega aí, Gabriel. Você é produtor, tem atrás, mas... Orquestra. Orquestra também. Teve o nosso Orquestra. primeiro episódio com o nosso maestro. Samuel, o primeiro já episódio foi com ele. Isso aí. Nossa. Gente, para responder a pergunta do Clebão que foi lançada aqui, vamos colocar mais um versículo, né, aqui da Bíblia, que está lá em Filipenses, não me recordo o versículo completamente, mas está aí nas palavras de nosso grande instrutor Paulo, Tá pegando isso aqui? dizendo: prossigo para o alvo pela soberana graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o que nos dá toda essa força para continuar colocando a Cristo como nosso alvo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Glória a Deus. E Isso aí. a gente fecha mais um podcast, graças Glória a Deus. né? Mas aquilo, finalizando, que você perguntou pra gente, é difícil, mas a gente, como teve com o Samuel também, é difícil manter o alvo em Cristo. Não é fácil. Uma coisa que eu falo, tipo, com toda certeza, mano, o desânimo vem com força. Nossa, tipo, às vezes vem muito desânimo pra mim, assim, mas às vezes eu vou conversar, tento me reanimar. A galera percebe, mano. Principalmente Dá a pra Tati, perceber mano. muito. A Tati, ela sempre percebe quando eu não tô bem, mano. Ela me olha, depois ela manda mensagem: Dani, você tá bem? Tô Quer vir comer preocupado. uma pizza? É, Sim, foi ele só na pizza. Galera, quer saber se eu tô bem, se quer me chamar pra conversar? Prepara um almoço top, uma janta. Já era. Me chama lá, já vou chegar na sua casa bem, já agradecendo. Mas é engraçado, pastores jovens aqui da igreja, eles têm todo o pessoal da liderança, a Tati, o Hélio, a Karina, e a gente se conversa muito. E a gente fala de cada um. Eles acham que acabam enganando até a gente, né? Acho que todos os líderes têm isso, sabe? É Quando a verdade. gente se empenha no trabalho, a gente conhece A cada gente um. percebe. Então a gente olha e fala: opa, Daniel não tá legal, aquele jovem não tá legal, tá acontecendo alguma coisa. E percebe, Então, é verdade a mesmo. gente conhece, sabe? Então isso que é o bacana. Mas a gente fala pra vocês: não desanimam, não desistam. Esse é um trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Tá sendo muito gratificante. E uma coisa que você falou também, assim, que complementa bastante, onde nossa fé tá firmada, né? É sobre a areia, Sobre a rocha. sobre a rocha. E, tipo, realmente, se a gente tá firmado sobre a areia, a gente cai completamente. Muito rápido. E se a gente tiver... Posicionar, Sim. E isso entender que não é sobre nós, né? sobre Deus. Isso é Deus realmente... em nós. Quando a gente tá... Vai embora, vai longe. Quando a gente tá na rocha mesmo, é difícil. A gente vem nem que se arrastando, mas a gente vem buscando. E Deus fala com a gente quando Deus já falou comigo no serviço, cara.
Eu, muito desanimado mesmo, o irmão que vem aqui, o irmão Luiz Santana, ele trabalha comigo lá na segurança do mercado. Um dia que eu tinha chorado até, já com muitas coisas estavam acontecendo. E é um pouco difícil eu procurar, tipo, uma liderança. Quando eu sei que é algo que é eu, assim, que eu consigo resolver particular, eu e Deus, que é algo que eu sinto que é para mim ajoelhar, conversar, eu e Deus, eu chego em casa, eu oro, tudo. Mas aí, se é um caso de liderança, eu já procuro. Só que nesse dia eu tava muito desanimado, eu não sabia direito o que era. E ele tava vindo cantando... eu hoje estou bem, mas aí estive mal. Aí ele foi me dar a paz do Senhor no corredor. Eu tava indo levar os alimentos lá pro refeitório. Ele foi me dar a paz do Senhor, nisso ele segurou. Ele tava sentindo muita presença. E aquela presença me contagiou na hora. Eu me arrepiei, me senti a presença na hora. Ele começou a chorar. Começou, sabe, falar em línguas ali quase na hora. Ministrar no seu coração. Sim, ministrar no coração. Ele só desceu a lágrima no olho dele, no meu também, e ele falou assim: Deus é contigo, não temas. Somente. E saiu falando glória a Deus e aleluia, glória a Deus e aleluia. Deu um abraço nele. Ele saiu o corredor inteiro, glorificando, eu também. E depois disso eu fiquei muito melhor. E foi aquilo que eu tava precisando, sabe? Então aí Deus fala com a gente no momento que a gente menos espera. Se a gente busca por uma resposta, por uma presença, com aquilo que a gente está precisando ouvir de Deus, ele usa, né, no momento que a gente jamais espera. Não só dentro da igreja, não só numa saída, sabe? Mas fica a dica aí para os nossos jovens, né? Sim. Temos uma liderança, os 4 líderes dos nossos jovens, o Clebão, a Carita, sua esposa, a Tati e o Hélio, e também o pastor, com total abertura, precisar, procure a gente, estamos aí dispostos a conversar, dialogar, tenham essa liberdade, estamos aqui para ajudar, para somar, e o que precisar, conte com a gente. Glória a Amém? Deus, aleluia. Vamos finalizar com o nosso famoso bordão, né? Isso aí. Aquilo. 1, 2, 3. Nosso alvo é Cristo. Já era.